que algumas coisas aconteceram na madrugada e que havia sim espíritos presos dentro desta mina, me acompanhe neste vídeo até o final. Para você que assistiu ao vídeo anterior em que eu falo da experiência que eu precisamente tive ao adentrar na mina 13 de maio em Ouro Preto e comentei com vocês que algumas coisas aconteceram na madrugada e que havia sim espíritos presos dentro desta mina, me acompanhe neste vídeo até o final. O papo é sério, eu tenho muito a entender ainda dessa história e acredito que ela possa se destrinchar em novos episódios de vidas passadas pelas histórias que eu estou recebendo da espiritualidade. Portanto, minha gratidão desde já por sua companhia e por sua confiança. Me acompanhe até o fim desse vídeo. É óbvio que eu já mereço um joinha. E se você não é inscrito neste canal, então que você se inscreva agora. Vamos lá? Bem-vindas, bem-vindos, eu sou a Fernanda Rusver e aqui no meu universo, nos meus vídeos, vocês vão sempre ter um pouquinho de tudo quanto é assunto, mas sobretudo arte, vida e espiritualidade. Então se você não assistiu aos vídeos anteriores, como eu estava mencionando antes, eu acredito... Menina, você já assistiu? Vamos parar de limpeza nesse momento, menina? Que você tá de frente da câmera? Assista, vai lá e assista aos vídeos anteriores. O que aconteceu? Nesse dia que eu tô narrando pra vocês, episódio por episódio, a gente passou primeiro naquela igreja, Nossa Senhora do Pilar, nós passamos por outras igrejas, a Igreja das Paredes de Ouro, até chegarmos na mina. E assim, rodando de carro com um guia turístico pela cidade, que foi mostrando várias coisas pra gente, contando história lá da ponte, outras coisas que eu vou trazer depois, assim, que não é tão espiritualista, é mais cultural mesmo. Bem interessante, por sinal. Nós, nesse processo, até chegar na mina, eu tava bastante tensa já, porque eu tava, assim, querendo muito conhecer este local. Eu nunca entrei numa mina, achei assim, nossa, até a mama comentou, ela já conhecia Ouro Preto, mas quando ela foi, ninguém nunca sugeriu, nunca foi mencionado de ir pra mina, ela não conhecia, nunca tinha entrado em uma mina. E só recapitula comigo. Tem a mulher presa do lado de fora da igreja, que é a igreja Nossa Senhora do Pilar. E eu tenho uma projeção astral nessa madrugada, que é a noite que eu fico de novo em Ouro Preto e conheço essa mulher, na projeção astral. Mas acontece que dessa história da mina, a gente vai para uma outra igreja depois, que é a Igreja dos Escravos, e o dia vai correndo, a gente vai de noite pra praça. Ai, gente, pensa um vídeo da praça ainda. Muita coisa acontece nesse dia que eu resolvo ficar em Ouro Preto ainda. Perfeito, beleza, tudo indo bem. Aí a gente tem essa madrugada. Eu tenho uma projeção astral com o espírito da mulher, como já foi mencionado, que vai passar em algum lugar dessa tela, que se você não assistiu, você vai assistir, entendeu? Mas a mama tem outra projeção astral. Digamos assim, eu tenho duas projeções astrais na mesma noite. Eu já vou explicar porque vai ficar confuso. É que, na verdade, isso eu estou deduzindo porque a mama, ela não se lembra das coisas, né? O que aconteceu com a mama? Na noite que eu tenho essa projeção astral com a mulher, a mama, ela acorda do nada. E quando ela acorda do nada, ela diz que ela tá com muito... Ela vai me contar isso no outro dia. Ela até pensa em me acordar por conta das dores que ela tá sentindo. E assim, vamos levar em consideração. Nós viajamos, a mama tava muito ruim do joelho, desde a vez que a gente foi para São Paulo, quando a gente passou lá em Embu das Artes. Ela tava com muita dor no joelho. Ali em Minas, apesar de ser tudo ladeira, de ser muito difícil de caminhar, o próprio aspecto, né, da viagem deu um novo pique para ela, que ela foi assim melhorando, mas ela tinha uma dor, ela estava tomando anti-inflamatório, analgésico pro joelho. Então, quando ela acorda de madrugada, ela acorda com a dor no joelho dela, que é normal, mas ela acorda com dores no corpo e com muitas dores nos braços e dores nos ombros e dores nas mãos, um cansaço que não tinha fim. E ela fica tão ruim que ela fala que ela se levanta, ela abre a janela, ela fica olhando para a rua, ela fica imaginando aquela época. Ela falou assim que ela ficou processando todas as coisas que a gente falou durante o dia e sobretudo durante a noite, que é uma história que eu não trouxe pra vocês ainda, que acontece na Praça Tiradentes, aonde foi exposta a cabeça do Tiradentes ali. E ela fica processando tudo aquilo, mas com muita dor, muita dor. Ok, isso ela me conta no outro dia. Aí conforme ela vai me contando no café da manhã, vai ativando a minha memória, eu acordei num primeiro momento com a imagem da mulher que tá lá na igreja. Depois começou a vir os outros flashes e ao longo do dia fui amadurecendo até fechar o quebra-cabeça que acabou, né, acontecendo aqui na minha cabeça. Acontece que nós levamos com a gente, digamos assim, levamos, as entidades levaram, eu não sei, porque eu não tive nem a oportunidade de perguntar para os mentores ainda exatamente, um dos espíritos que está preso naquela mina. Eu tô dizendo um, porque eu vi ali nos meus flashes mais de, pelo menos dois, mas pode ser que tenha mais. Um dos espíritos preso na mina acabou nos acompanhando. Eu deduzo assim, com a equipe espiritual
que nos acompanha, com o tratamento que a gente faz. Nós somos muito conectadas com o espírito, tanto que a nossa mesa branca, o nosso trabalho é muito voltado para os espíritos, não que não seja voltado para as pessoas, mas a gente coloca em primeiro lugar os desencarnados. Então eu acredito que eles devem ter interferido e conseguido convencer um deles que está preso ali, porque as pessoas só vão quando elas querem, né? Os espíritos também, é uma questão de livre-arbítrio. Então eu acredito que eles tiveram sucesso no convencimento de um e eles nos acompanharam até um certo momento. Vem a madrugada, eles devem estar ali com a gente, acompanhando. Eles são materialistas, né? Quando o espírito está preso na Terra, ele ainda é materialista. Então ele não consegue se desvincular. Por isso estava nos acompanhando. Nesse processo, provavelmente eles levaram, e como a gente não sentiu depois dessa noite, dessa madrugada, essas interferências, eles devem ter sido encaminhados para alguma colônia, para algum hospital de recuperação, ou, na pior das hipóteses, voltaram lá para a mina. O que acontece é que a mamãe acordou com tanta dor, e de manhã, quando ela me fala assim, nossa, mas é tanta dor, como se eu tivesse carregado peso nas minhas costas, como se eu tivesse feito muita força aqui na coluna. Quando ela fala isso, é que eu consigo raciocinar melhor o processo todo, porque eu venho de uma projeção astral lá da igreja, e eu volto pro quarto. E quando eu tô no quarto, eu vejo, tipo assim, quem já passou por esse tipo de experiência, de estar no teto, olhar pra baixo e ver o corpo morto ali? Parece um corpo morto, mas não é que esteja morto, é porque você tá vivo no espírito, né? E quando eu olho ali pra baixo, eu tenho a visão no primeiro momento, quando eu chamo flash, é porque é quando eu tô no outro dia lembrando, tá? Mas quando eu tenho aquela visão, eu vejo a mama em pé na janela, olhando pra fora, e do lado um homem negro atrás dela, que é justamente o cara que veio da mina. Mas isso foi um flash muito rápido, porque esse espírito foi com a gente depois. E a mama passou muita dor de madrugada, porque a gente é para-raio das coisas, né? Assim, passou no dia seguinte, tá, gente? Ela acordou melhor. Mas ela vai contando pra mim, e ela falou assim uma hora, ai, Fernanda, eu achei que eu ia ter que te acordar da dor que eu tava sentindo pra saber se eu podia tomar outro remédio, ou o que eu fazia, porque eu sou meio que a farmacêutica da história, né? O que eu ia fazer, porque eu tava com tanta dor e que não sei o que, não sei o que. E eu falei, mas mama, você podia ter me acordado? Quando eu falei isso pra ela, foi quando eu tive essa nova visão, aí eu já tô embaixo, eu não tô por cima, olha que loucura, gente. Eu não tô em cima, no quarto, no teto, eu tô embaixo, já ouvindo ele falando qualquer coisa e vendo a mama que tá acordada, na verdade. O corpo dela tá físico e o cara que tá do lado é um espírito. E eu também tô ali como espírito, só que o meu corpo tá deitado na cama e a mama não tá deitada do meu lado. Então o meu espírito, até raciocinar, sendo que ele já veio da igreja com essa carga, né, de conhecimento. Ai, gente, quem é médium acho que vai entender. Presta atenção. Quando a gente tem esse processo da incorporação com as entidades ou com desencarnados, independente de ser inconsciente, semiconsciente ou consciente, chega um momento que você começa a ter flashes daquilo que aconteceu. Pode estar consciente, mas você não consegue interferir, porque é como se você só estivesse assistindo a um filme. É mais ou menos isso. Naquela situação, o espírito não me via, ele estava assim, por cima da mama. A impressão que eu tenho, apesar de não ouvir, é que ele passava a história dele, mas sem falar, assim, que a gente já sabe que é assim, né? Que o espírito não abre a boca, às vezes, para falar. Então, mas ele passava as informações como se ele estivesse conversando, como se estivesse mexendo os lábios. É um homem de lábios bem... Gente, é típico, né? Do rosto africano, de lábios bem graúdos, o nariz assim abertinho pra cá, o homem alto e com o cabelo cacheadinho. Então, eu ainda estou em processo de entendimento dessa história, porque esse espírito, ele teve esse momento de recuperação até o momento. Eu não sei como estão as coisas, mas eu estou tendo novas aberturas mediúnicas para a compreensão da história desse espírito que ficou preso por tantos anos ali na mina. Então, das histórias a seguir que vamos receber, que eu vou poder processar aqui no canal, eu vou dar até prioridade para essa, porque o evento é recente para mim, trazer para cá histórias de vidas passadas num dos espíritos presos nesta mina. Então, observe vocês a quantidade de situações que a gente acabou vivendo praticamente num dia e numa madrugada. Não é à toa que no outro dia acordei esgotada, né? Porque gastei muitas energias naquela noite. O último flash que eu tenho dessa situação da madrugada, eu acho que rolou muita coisa. Mas como teve toda a história da mulher lá, da igreja, a minha memória não tá assim 100% ativa. Eu até estou surpresa do quanto eu estou lembrando das coisas. Mas eu me recordo de um flash que foi muito significativo e marcante para mim, porque teve um certo momento que esse espírito estava como se ele estivesse indo em direção à porta, só que a porta estava fechada, né? E a mama estava na janela ainda, ela estava fechando a janela. Eu tô assim, da cama, só pra vocês verem, eu tô tipo aqui na cama, aqui tá a janela e aqui tá a porta. A mama estava fechando a janela e ela ia voltar a deitar, o quarto tá escuro, apesar que isso é bem diferente também. O espírito tá indo pra porta. E quando ele tá indo pra porta, eu falo pra ele, não volta pra lá. Aí ele vem, ele se aproxima com os olhos assim super arregalados pra mim, tipo bem esbugalhados pra frente. Ele olhou assim pra mim e ele fala assim, você é branca? Aí eu peguei, puxei a mão dele e apertei a mão. Tipo, o meu espírito nessa hora conseguiu intervir. Eu acho que por isso que aconteceu isso tudo. Porque o cara, tipo, preso, a
ainda estou por entender essa prisão dele, preso na mina, preso nessas situações, preso na dor e na raiva, e aí vão vir todas as revelações a respeito de sua vida passada e por que o espírito dele ficou preso tanto tempo, se é ódio, se foi vingança, se foi raiva, se foi o fato de ele não ter perdoado, apesar de ter sido vítima na situação da exploração que a gente bem conhece a história brasileira. Então, ai gente, foi muito, muito, muito aventureiro, espiritualmente aventureiro, todo esse dia em especial ali em Ouro Preto. E eu só fui lembrar disso, só para recapitular, eu só fui lembrar disso claramente quando a Mama começou a falar das dores. Ela conseguiu puxar para si mesma um pouco das dores que esse espírito carregava e ainda carrega por tanto tempo, como se ele tivesse se acostumado a uma dor física, como se ele tivesse achado que isso fosse o certo e envolvido e mergulhado, penso eu, estou deduzindo, numa energia sem perdão, assim. Talvez isso tenha aprisionado por tanto tempo, sabe? Diferente do espírito da mulher, que acreditou, é outro tipo de energia que acaba conduzindo a uma certa situação que eles estavam vivendo até então. Mas quando o cara se aproxima pra mim e diz, você é branca, ele tava espantado. No que eu puxei a mão dele, eu senti uma espécie de mais espanto ainda da parte dele, sabe? Como se, peraí, ela tocou em mim? E daí, eu não lembro mais nada. Eu não lembro, mas eu já estou recebendo novos insights e novas visões a respeito de vidas passadas e que me parece ser desse espírito. Então, assim, eu tô contando pra vocês na caminhada do meu amadurecimento. Como sempre, muito emocionada e honrada pela espiritualidade de me conceder tantas histórias e tantas experiências. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, inscreva-se no canal se não é inscrito ainda. Beijo na sua alma. Quem quiser fazer terapia comigo já sabe o e-mail, né? Ó, vai aparecer aqui. Grata, mil vezes grata à espiritualidade por mais e mais e mais e mais viagens e experiências desses mistérios todos que envolve a nossa história, envolve a nossa história humana. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. Quanto mais você compartilhar, comentar e assistir, mais eu tenho recursos para outras aventuras, tais como esta. Gratidão.